Dessa vez aí com Palio 16 válvulas, 1.6 16 válvulas, 1997. Só tenho dúvidas quanto à cor, né? Há controvérsias, né? Da cor. Porque eles usavam aí alguns tons parecidos na época. Olha uma Land Rover dos anos 90, que legal. Eles usavam alguns tons parecidos, às vezes de vermelho, de vinho. Então dá aí pra fazer uma certa confusão. O que acontece é o seguinte, esse carro aqui, a gente na década de 90 já curtia esse carro, já achava interessante. O meu irmão tinha um apreço especial pela Palio Weekend, né? 1.6 16 válvulas. E a gente sempre ouviu falar bem desse carro com esse motor, mas a gente nunca teve a experiência prática, né? Nesse sentido. E depois de muito tempo, né? Já passado aí, os anos 90 foram embora. Em outra fase a gente conheceu aí o Luiz Carlos. Quem aí assistiu o vídeo do Monza sabe a história. Eu cheguei a conhecê-lo pela internet, a gente se correspondia direto e tudo mais. Durante 2 anos a gente se falava aí semanalmente. E ele me falou bastante desse carro, era o carro de uso diário dele. E depois de um certo tempo a gente conheceu ele e acabou vendo todos os vídeos e acabou também consequentemente vendo o vídeo do Palio dele, né? E o que ele fala no vídeo é muito interessante, ele ressalta também alguns pontos interessantes do carro, que o carro tem um comportamento extremamente esportivo. Não era essa a lembrança que eu tinha exatamente do carro. Talvez o meu irmão já tivesse uma noção maior, porque comprava aí a revista 4 Rodas e etc na época. E a gente não tinha exatamente uma noção de como era esse comportamento esportivo que ele falava. Depois de um determinado tempo, o meu irmão teve que fazer aí a compra de um carro para uso mais urbano, mais diário aí. E lógico, a gente teve praticamente aí algumas ideias de aquisição, como Fiesta 1.6, chegamos a olhar com airbag, couro e tal, mas depois que a gente andou nesse, a gente realmente não se arrependeu. Até tava contando esses dias que a gente tava andando nesse carro a primeira vez, eu não tinha andado em um. A mãe de um amigo meu tinha um nos anos 90, mas ela não andava rápido, né? Aí o meu irmão deu uma puxada. A primeira volta que a gente tava dando com o carro, eu colei no banco traseiro. E eu cheguei a tomar um susto, porque eu falei, puta que eu pariu, cara. Que canhão, o negócio é realmente muito rápido. Inclusive, eu queria contar aquela história. Qual foi aquele carro lá que o cara não acreditou? Lembra que o cara... Era um Astra? Qual carro? Não, Civic. Era um Civic? O Civic. Ele saiu junto no farol com o meu irmão, com o Palio. Ah não, esse dia foi o Vectra 2.4. Era um Vectra 2.4. Aí o cara saiu puxando, meu irmão saiu puxando também. Aliás, era o Felipe que tava no volante. Era o Felipe que tava no volante. Aí não deu, cara. Não deu pro cara do Vectra e... O Palio levou e depois, alguns quilômetros depois, o cara parou no semáforo e ficou olhando com uma cara de espanto. Daquele naipe assim, que porra é essa, né? Enfim, o carro realmente tem um comportamento bem agressivo, principalmente em alta. Você percebe que ele é um pouco pobre de torque em relação baixa mesmo. Mas perfeitamente aceitável, ele leva o carro super bem. Você pode usar aí marchas mais pesadas, mesmo andando, né, em velocidades mais baixas, que ele não chega a reclamar. Mas é impressionante a hora que o contagiros passa dos 3.000 com o pé no fundo. Realmente ele tem um comportamento praticamente um carro 2.0, né? Sim. Então é realmente muito interessante. Esse Palio foi uma oportunidade porque na época o meu irmão estava precisando fazer um parcelamento com cartão e etc. E a gente nunca achava que ia conseguir fazer isso. E o dono do carro aceitou perfeitamente, exatamente o que a gente estava precisando. Então foi uma oportunidade que apareceu, a gente pegou o carro aí tem alguns meses. Eu cheguei a mostrar esse carro pro Luiz Carlos. Sim. Eu mandei algumas fotos para ele antes dele falecer, ele ficou feliz e chegou a falar algumas coisas a respeito do carro para mim. Só ressaltar a dificuldade que foi achar um modelo desse ano e com essa configuração e motorização inteiro. Inteiro. A gente chegou a olhar outros e a gente já percebia que o carro estava sambado.
E realmente, o que as pessoas têm como referência de cuidado nem sempre é o que acontece, porque era um carro bem cuidado, mas totalmente, a manutenção dele era totalmente relapsa. Porque o cara não trocava óleo, o cara não trocava água, enfim, o carro tava parado num subsolo lá da loja dele. Aí a gente resolveu pegar ele para salvar, né? Já arrumamos aí os emblemas. Agora os próximos passos são fazer aí um martelinho, que ele tem um ovinho ou outro. Comum nesses carros, muito comum. Reformar as rodas, né? Já colocamos aí um Sulfilme G5 para ficar mais apropriado aí para o uso urbano também. E é isso, é um carro também já da década de 90 que começa aí aos poucos a adquirir já um outro status, né? Já não é bem já um carrinho popular somente, e já passa a ser aí já um carrinho digno de ser colecionável, na minha opinião, pelo menos. Até pelo acabamento interno, que é excepcional. Eu vou até mostrar um pouquinho. Tá sujo ou tá limpo? Tá meio sujo, tá um pouquinho sujo, mas não Faz parte. Não tá muito sujo, não. Faz parte. Ele tem uns banquinhos de veludo azul excelentes, super suaves ao toque também. É até aquele padrão dos anos 90 que a gente admira muito. Ainda permaneceu ainda, né, até o final dos anos 90 e talvez início dos anos 2000, esse tipo de tecido nos carros, né? Aqui a gente tem o painel esportivo, né? Com fundo branco e iluminado em verde. À noite é maravilhoso. A gente colocou um volante de maré nele com capa de couro também, que ficou sensacional. Só falta restaurar agora o loginho da Fiat, a gente já descobriu como fazê-lo. Também a gente está aí pensando em colocar aí aquela imitação de madeira que é conhecida como Radica, né? Isso. Aí no painel. Também por causa da influência do carro do Luiz Carlos, né? Que a gente achou que deu aí um luxo italiano, né? No carro. E também tem cinto aqui de 3 pontos atrás, excelente. Tem um som razoável, enfim, um carro excelente para o dia a dia. Um carro com preço acessível, razoavelmente econômico e extremamente potente para a categoria dele. Sim, a relação peso-potência dele é muito favorável, né? É bastante. Um motor aí de 106 cavalos. 106 cavalos para quantos quilos, você sabe? Menos de 1000 quilos. Menos de 1000 quilos. E também outra coisa aqui que vale ressaltar no vídeo que a gente falou é que chega a ser engraçado porque é um carro que tem um motor extremamente forte para ele. Tanto é que ele ocupa praticamente o cofre inteiro do motor. Sim. Você tem muito pouco espaço para trabalhar. Mas ao mesmo tempo a suspensão dele não é nada esportiva, ele é extremamente inseguro assim de curva. Não chega a ser algo perigoso, mas você tem que ter a manha do carro. Requer cuidados. Requer cuidados. Ele é muito macio, então ele é muito confortável, muito potente. E o comportamento dele chega a ser engraçado por causa disso. Porque a traseira dele joga demais. Ela inclina, né? Pelo menos quando eu tô andando atrás do carro, eu sinto ela inclinar extremamente. Então até vale aí para quem gosta de mexer ou tal, etc. Tem gente até que dá aí uma baixadinha, um ou dois elos aí da suspensão para o carro ficar um pouco mais na mão nesse sentido. Mas como a gente usa aí o carro tranquilamente e isso não chega a ser uma coisa que incomoda, a gente vai manter o carro aí 100% original e continuar fazendo ele subir, né? Talvez no futuro ele receba aí um banho geral de tinta, não tem absolutamente nada de lataria para fazer, só esses ovinhos mesmo e a tinta, né, que é original, já aí mostra aí os anos de idade. Ali atrás o Versalão Guia 96, o meu. Esse vídeo não é sobre ele, mas só aí para mostrar um novo registro desse carro, porque o último vídeo que eu fiz desse carro já tem um bom tempo e ele ainda estava com alguns detalhes diferentes. Eu vou mostrar aqui a manopla do câmbio, que a gente importou made in Canadá, porque ela não existe mais no Brasil e o último vídeo que eu fiz desse carro, ela ainda estava com a manopla em T errada para esse carro, que é a manopla ainda da geração anterior. Enfim, aí um detalhe mais curioso do carro, e eu também acho que deixa aí com um ar mais importado, talvez, uma coisa mais moderna e é original. Isso aí. Só finalizando, fazer um take dos dois. É isso aí, ó. É um parzinho já bem anos 90, né, Cris? 9697. 9697. O patrão e o contínuo. Tá aí, um abraço a todos e até a próxima.